Kobe é a prisão conhecida por mais segura do mundo. E essa prisão fica onde? Essa prisão fica em El Salvador. E muito se fala dela aqui no Brasil, porque eu acho que a maior parte das pessoas queria muito utilizar esse modelo de prisão aqui no Brasil. Não queria, não? A gente queria para algumas coisinhas aí, a gente queria. Só que nem todo mundo vai ter o prazer de ter um governo como o governo de El Salvador, que é o Nayib Bukele. Cara, e esse canal aqui, a gente vai reagir sobre esse vídeo agora, que é o documentário do Rui Canet, sei lá, gente, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição para vocês procurarem lá, que é um canal bem legal, que é sobre documentário. E esses documentários são documentários, assim, bem extensos, mas bem legais, assim, muito detalhados. Esse vídeo foi bombástico o ano passado, acho que faz mais ou menos um ano que foi lançado aqui esse documentário, e tem cerca de 180 milhões de visualizações. Nada mais, nada menos do que isso. E a gente vai reagir a esse vídeo hoje. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Não deixe de compartilhar com alguém, claro, pra gente ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais, que eu quero trazer um vídeo desse aqui todos os dias. Claro que reagindo a outras coisas diferentes. Vocês também podem deixar nos comentários o que vocês gostariam de ver, tá, gente? E assim vocês me ajudam muito. Me segue aí nas redes sociais e vamos ver como foi que esse cara conseguiu entrar nesse presídio. Porque eu acredito que não seja nada fácil você conseguir gravar um documentário dentro do presídio mais seguro do mundo. Como que ele conseguiu chegar lá? Bora lá! Essa é a maior e mais rigorosa prisão do mundo. Esta mega prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. É gente pra caramba! 40 mil pessoas, um presídio desse para 40 mil pessoas no Brasil ele seria pequeno, né? Que a gente tem aqui cerca de 200 milhões de habitantes. Se cortar aí no meio e fatiar em 4 pedaços, vai ter a quantidade de bandidos que a gente tem por aqui. Só acho, não sei, porque o Brasil não é todo perigoso, um país desse tamanho, eu não sei como é que as coisas acontecem tanto por aqui e todo mundo continua livre, é um negócio assim impressionante, mas é bem assim que acontece aqui no Brasil. Imaginar, quantas vidas você já tirou? 5, 10, quantas? Mano, as tatuagens desses caras, o cara tem tatuagem no olho, eu fico me perguntando como que a pessoa consegue fazer tatuagem aqui, velho, no olho, e o cara não sabe nem quantas pessoas ele levou de finados, né? 50. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais, esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao CECOT, o maior Caraca. presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos de maior destaque. Aqueles que entram nesta prisão são Mano, eu fico pensando que a pessoa tem que ser bem corajosa de fazer documentário, tá? É uma crítica não, tá? É um elogio, bem corajosa, porque existem alguns documentários que eu vou contar pra vocês. Não é todo mundo que tem coragem de meter a cara e se socar no presídio não, gente. Você vê as caras desses homens? Se um dia muda de presidente e entra um cara maluco aí e libera essa galera, e aí o que que acontece? Assim, não, já vão estar velho, o quê? Velho, a pessoa que é ruim, ela é ruim do começo, do meio até o fim, né? Tá aí muitos aí de exemplos que vocês sabem que acabam, né, indo de arrasto depois que sai da prisão, porque os caras ficam a vida toda fazendo ruindade, dentro da prisão faz ruindade. Quando sai da prisão, muitas vezes, né, são levados de arrasto, porque a galera que tá do lado de fora tem medo deles. Agora vocês imaginem da cara dessas bênçãos, desses meliantes aqui, olha só. destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo Glória pelo a Deus. qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente, dominando o país, essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o CECOT em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iríamos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 km². Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15 mil volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Olá.
Cara, como é que consegue, né, sair de um presídio desse? É praticamente improvável e impossível sair de um presídio como esse, né? Porque, assim, além da segurança total, gente, eu nunca tinha visto muros tão altos em um presídio. Sério, eu nunca vi. Quer dizer, eu também nunca vi nenhum presídio pessoalmente, né? Graças a Deus, não precisamos disso aí. Mas vocês que conhecem bem estrutura de presídio, é assim mais ou menos aqui no Brasil? É essa altura de muro que temos aqui nos presídios brasileiros? Comenta aí. Olá, temos permissão da presidência? Temos permissão da presidência. Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões num raio de 2 km do CECOT, cortando completamente a comunicação. Mais de 600 guardas... Corta em um raio de 2 quilômetros. Como que faz para os guardas que trabalham nesse local? Ou como que faz para os policiais? Não tem comunicação nenhuma, não tem internet lá dentro? Como que faz com a internet dessa galera? O sinal corta num raio de 2 quilômetros, então provavelmente é só de celular. Não é de computador, porque assim, ficaria inseguro até para os policiais, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente sabe que existem alguns relatos que o pessoal que fica preso lá dentro comanda quem tá lá, aqui fora. Os caras têm celular, tem tudo, tem TV, tem conforto. Nossa, o babado é outros 500, né? Mas lá o bagulho é diferente. Os guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones, só isso. Passe devagar. Olhe para a câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões de memória, micro-SD, microchips. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança, mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estamos na sala de registro. Essa área é apenas para detentos. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade que fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a grande repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12, um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete antitrauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. Normalmente, nas prisões, os detentos inventam todo tipo de arma, feita à mão, furadores, facas. Estão totalmente protegidos. Dá pra ver como ele protege os pés. Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do CECOT. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O CECOT foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado, prestes a ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos. Fico me perguntando. Que tipo de pessoa tá animada pra ver bandido, gente? Pra ver um... Não, animada sim, porque no caso estão todos presos
Tô feliz que a galera tá toda lá no Chilindró. Mas dá pra ficar feliz vendo preso um bocado de bandidos, sabendo que os caras fizeram atrocidades assim horríveis. Porque assim, El Salvador é conhecido como um país que tem mais gangues no mundo. Na época, eles eram conhecidos como um país praticamente mais perigoso. Lá, o turismo praticamente tinha acabado, zerado, porque ninguém tinha coragem de ir para El Salvador. Era muito assalto, era muito roubo, as pessoas desapareciam. Era um negócio terrível. Inclusive, houve motim lá, porque eles se organizaram ameaçando pessoas de lá de fora e aquele negócio todo. E eu me lembro que teve uma entrevista, que eu não sei ao certo onde que está essa entrevista, mas teve uma entrevista do próprio presidente, o Nayib Bukele, que falou para eles que se alguém que estivesse fora do presídio, fora da família, pessoas familiares e parentes, fosse tocado pelo menos no fio de cabelo dessas pessoas, eles não iriam comer um grão de arroz. Um grão de arroz, já sabe aí o tamanho que é a segurança e como é que é feito ali o sistema de carceragem para esses presos. Ou seja, como que funciona a cabeça de um presidente genial, né, que pensar em mínimos detalhes para conseguir manter essa galera presa, porque é muita gente, muita gente, e eles não terem condições nenhum, são matadores de aluguel, são chefes de gangues, de tráfico, de tudo que vocês possam imaginar de coisas ruins, e eles não têm chance nenhuma de sair lá de dentro, cara. Chance nenhuma. Um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Olha o tamanho disso aí. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. É como entrar no meio do caos controlado. Tá pouquinho, né? Ainda bem que é pouco. Só educado. Isso é tão intenso. Seus olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Sem palavras. Caraca, que medo, velho. Desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são responsáveis por centenas de vidas inocentes. Posso perguntar algo pra eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo pra você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que, posteriormente, pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. São 2 banheiros para 80 presos. É literalmente humilhante que esses detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades, também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Eles dormem nesses beliches de metal, sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é tudo. Eles passam o dia todo em seus beliches de 4 andares. São empilhados como mercadorias num armazém. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos. Eles podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Esses presos já fizeram parte das gangues MS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e MS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui
Cara, é o que eu fiquei curiosa pra saber, porque assim, você olha e todos eles têm uma cara de mal, né, gente? Eles não perdem a compostura, os caras não perdem a compostura, tem que manter, não sei pra quê, se eles não vão mais sair daí, prisão perpétua, vão ficar aí pra sempre, né? Ainda tem essa cara de marrento, mas assim, como que eles conseguem sobreviver juntos? Porque são gangues diferentes, muitas vezes rivais, como ele disse, convivendo na mesma cela. Uma cela com cerca de 80 a 150 presos, é muita gente. Você vê que não está empilhado como aqui no Brasil, né? Aí aqui no Brasil, as células têm colchão, né? As células têm colchão, tem banheiro, tem algumas coisas que aí a gente tá vendo que não tem. Mas a limpeza, cara, a limpeza é um negócio impecável. O tanque não tá muito limpo, não, o tanque de tomar banho. Tá meio assim, né? Precisando de uma escovinha, mas eu acho que ele não recebe escovinha pra lavar esse tanque aí, não. E aí tem um vaso sanitário e é tudo virado para as celas. Tudo virado para as grades. Todo mundo vendo eles fazer as necessidades, usar esse banheiro e não tem água potável. Eles só tomam água dentro de um barril. São tratados realmente como porcos. Assim como eles fizeram com as pessoas, assim eles estão sendo tratados. Olha só, não tem colchão, cara. Eles só tem um lençol para dormir. Se fizer frio nesse trem, vai morrer com hipotermia, porque eles estão nem aí. Quem mandou fazer coisa ruim, né? Se quisesse viver na liberdade, não fizesse o que não preste. O que eles não esperavam é que iria entrar um presidente, né? Meu loucão aí. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagens cobrindo todo o corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade. Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 Número 13, vocês ouviram, não foi? Não fui eu que falei, foi ele que falou. Número 13, preste atenção. ou 666, que somam 18 e 666. Só sendo Satanás mesmo pra escrever um negócio simbolizam o dele. diabo. Ou usam números tá vendo? romanos. Ter tatuagem de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Todos esses presos são realmente ruins? Estão em outro nível. Criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar pra cima, há uma área de passarela. Os guardas vigiam constantemente os presos desse ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito aconteça, eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada canto 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que nada seja ignorado. Caraca, os módulos véi. permanecem iluminados dia e noite para vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados constantemente. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz. O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui. Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas? Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso, mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esses grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes, mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Aqueles recebem 3 refeições. Tá vendo? Eu sabia que ele tinha falado isso em algum momento. Não vou comer nenhum grão de arroz que é pra deixar de ser ruim. O cara tá lá dentro, fazendo gesto com a boca, tentando mandar uma mensagem pra quem tá do lado de fora. Vocês viram? É porque o cara censurou, mas eles estão tentando mandar uma mensagem pra quem tá fora. Nossa, fala da gaita, não tem jeito não. Por isso que ele disse, eles não se arrependerão nunca. Por isso que vão ficar aí pro resto da vida. Até da manhã, almoço e jantar.
O café da manhã geralmente é feijão e arroz, e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão, só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço, hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não, Mesma coisa todo dia? é sempre a mesma coisa, refresco. Nada de proteína, tá entendendo? Nada de proteína pro cara não ficar fortinho, porque assim, né, ele vai ficar fortinho, o cara já tá se exercitando. Vai ficar fortinho pra quê? Pra viver mais e ficar dando cada vez mais trabalho? Eu fico pensando aqui na minha cabeça, eu quero saber, esses caras são tudo da mesma faixa etária. Eu quero saber, daqui a 50 anos, um presídio de velho, tudo velho. Refresco. Ok. Vocês tinham parado pra pensar nisso também? Eu pensei, pensamento intrusivo. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras são enviados. Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. Caraca. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta, para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo e nem quanto tempo mais ficará aqui. Por dias ou mesmo semanas. Dormirá nessa cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. Caraca, É velho. bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam água aqui. E é aqui que eles urinam. Bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. Meu Deus. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui, eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas, é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso Caraca. com 34 anos de histórico criminal, dos quais 25 foram passados como membro de um grupo de rua. Você tem apenas... Você consegue se imaginar dentro de uma cela como essa? Porque assim, só em ele mostrar, cara, só em ele mostrar já me deu assim milhões de pensamentos. Eu não sei vocês, mas em mim deu milhões de pensamentos. Porque assim, como que uma pessoa consegue, né, ficar num lugar como esse? Não sei, eu acredito que se ela tivesse acesso, algumas pessoas iriam tirar a própria vida para não ficar num lugar como esse, porque pequeno, apertado, né, com certeza fica fedido, porque não pode estar esbanjando essa água aí, porque é uma água que ele usa para se refrescar e também para beber, e não tem luz. Além de não ter luz, gente, não tem como refrescar. O buraco é desse tamanho, cara. Uma brecha, meu Deus. Só de pensar, não é melhor a pessoa pensar antes de fazer qualquer coisa na vida? E provavelmente eles deixam eles aí sem, às vezes até sem roupa, para eles não fazerem nada com eles. Porque assim, se o cara fica no lugar desse, ele fica muito tempo confinado, com certeza ele não vai suportar. Ninguém suporta. Eu acredito que não tem capacidade humana no mundo que faça a pessoa ficar muito tempo dentro de um lugar como esse. Dentro dessa mini cela minúscula. Cara, demais. Eu não imaginava que fosse assim. Apenas 10 minutos. Nem mesmo 12 guardas são suficientes para garantir a segurança ao redor deste preso. Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa? Em 2004, Gente. mas comecei... MS-13. Receba. Só faltou o TI. MS-13. Gente, MS-13.
meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém pra te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não cresci com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui pra El Salvador tentando mudar minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa, então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que pra se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, Mas a primeira vez foi um familiar, certo? É. Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Perdi minha mãe, meu pai, meu filho, tudo isso por causa das Caraca, gangues. Quer dizer, velho. eu podia estar com minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive, porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou cara, insensível e impiedoso com o cara tempo? matou 50 pessoas, velho. A gente tava ouvindo esses dias falando sobre aquele lá, o do Brasil, como é o nome dele? Não sei o que, Matador, Juninho Matador, esqueci o nome dele, gente. E o cara, eu acho que aquele passou de 60 pessoas. Esse aqui é porque tá preso, velho. E tá num presídio de segurança máxima. Não é como aqui no Brasil, que o cara é preso, aí aqui o cara tem um bom comportamento, ele sai, ou então ele vai sair na saidinha, né, de visitar os familiares no Natal, ou seja, em datas comemorativas, e o cara nunca mais volta. Quando volta, porque já cometeu outras atrocidades, aí o cara continua matando, né? Que nem o cara lá, acho que é Juninho Matador, sei lá o nome daquele cara não. Aí, esse aqui não, esse aqui foi pra prisão. Tempo. Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal. Às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Caraca. Ok? Finalmente vemos a luz do sol, e honestamente, o Secote é um lugar onde você nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. A mensagem do governo salvadorinho é clara: o crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos, mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023, a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Até agora, os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros. Mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas e o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurry Trinity esteve aqui. Cara, sério, verdade, do jeito que ele tá falando aí, porque assim, o total de prisão que foi feito em El Salvador é uma coisa assim bem absurda, de gigantesco que ele fez lá, né, o Nayib Bukele. Isso é inegável, todo mundo sabe disso, mas prisões inocentes, teve? Deve ter tido, né, gente, porque onde há um mutirão de coisas fazendo uma única vez, alguém inocente vai sair ali no meio dessa história, vocês não acham não? Pelo menos eu acho que vai acontecer, que deve ter acontecido alguma coisa de pessoas assim inocentes ter sido presa, mas se a pessoa é inocente, acredito eu, que há alguma forma de como comprovar isso. Família que fica do lado de fora, esse tipo de coisa. Mas assim, gente, é muita gente presa, muita. A galera que nunca mais vai ver a luz do sol do lado de fora, pelo menos. Nunca mais. A galera em El Salvador, eles veem a luz do sol o tempo todo, né? Porque fica tudo claro o tempo todo. Até pra dormir à noite, eles ligam as lâmpadas, não deixam os caras ficar no escuro nenhum momento pra não ter chance deles fazerem nada. E esse agora que passou por último, pelo menos a gente viu que tem aqui tipo um arrependimento, né, das coisas, das decisões que ele tomou na vida dele, das escolhas que ele tomou na vida dele. A chance que ele tem agora é com o Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse. É a única chance que ele tem de ter paz, de
conseguir ter uma eternidade feliz, pelo menos. Porque aqui as escolhas foram ruins, ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu familiares, e agora não pode nem acompanhar o crescimento do próprio filho, porque fez a escolha errada, infelizmente. Mas o trabalho do Nayib Bukele é inegavelmente insano, gente. É insano o que esse cara fez. Vocês acham que isso aí ia funcionar aqui no Brasil? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Eu acho que sei não, hein? Aqui no Brasil é meio complicado para as coisas funcionar. E aí a galera também não gosta muito das coisas radicais. O brasileiro é meio que adora de levar um chacotinho nas costas, né? O brasileiro gosta, velho. Parece que nasceu para apanhar. Eu acho que às vezes que o brasileiro, ele gosta mesmo de contar a historinha do sofredor. Tipo assim, eu tenho uma vida de dificuldade, no Brasil falta isso, falta aquilo. Aí você olha pro país e vê que o país tem de tudo, cara. Mas são as pessoas que escolhem o ruim. Já pensou se o Brasil fosse, na época na Bíblia, o Velho Testamento, Deus escolhesse dar o Brasil por outra nação, gente? Isso pode acontecer, né? Enfim, vamos ficar de olho. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar aqui, né, nos comentários também, gente, abaixo na descrição, aliás, eu vou deixar o link, que eu tenho um grupo de achadinhos também, vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem ofertas e descontos. Entra lá no grupo que vocês vão gostar, tem muita coisa. Todo dia eu tô liberando lá os cupons de desconto das melhores plataformas. E também vou deixar aqui na descrição o canal dessa pessoa aqui, que é desse cara que eu não sei falar o nome dele, só sei que é documentário Rui Canet, uma coisa assim, não sei se ele é árabe, se ele... não sei, mas eu sei que ele tem um canal de documentário bem legal. E que vocês também se inscrevam nesse canal, que próximo vídeo eu vou trazer amanhã pra vocês e será sobre... vamos esperar, né? Porque vai que um vai na frente do outro e não dá muito bom. Então, fui!